Olá, tudo bem com você? Eu tô muito bem e hoje a gente vem falar de um assunto um pouquinho diferente na nossa coluna, porém é totalmente relacionado a alimentos, tá? Gente, devido à alta procura de soluções sustentáveis pelos consumidores em geral, as empresas, a maioria delas pelo menos, começou a procurar soluções para esse problema, tá? A gente vai trazer um pouquinho hoje o que a gente tem como previsão, né, para os próximos anos e o que a gente já tem no mercado hoje, justamente para falar sobre tecnologias em embalagens e principalmente tecnologias sustentáveis. Então, né, senta aí, fica confortável e vamos iniciar essa conversa, né? Bom, gente, primeiro, o que é tecnologia, né, na questão de alimentos? Na verdade, ela engloba uma série de processos, né? Essa série de processos está relacionada à produção, também está relacionada à qualidade, à sustentabilidade, segurança, preservação e também à questão sensorial do produto que está sendo embalado. O objetivo, claro, né, além de todas essas características que eu acabei de citar aqui para vocês, ela tem que atender às necessidades reais do consumidor, né? Ela também precisa garantir que as empresas tenham acesso a produtos, né? E justamente a trazer novas formas de embalagens, linguagens, né? Inclusive, e principalmente atender a demanda do público. Hoje, claro, a gente conhece materiais como o plástico, o papelão, o alumínio, o metal, o vidro, né? E também temos materiais como o polipropileno e o polietileno. Alguns desses materiais, como o vidro e o papelão, são facilmente biodegradados, né? Eles são reciclados com uma facilidade ok, né? Porém, essa não é a realidade de outros materiais, como é o caso do polietileno e do polipropileno, né? Que se não forem descartados da forma correta, eles podem causar um impacto ambiental bem gigante, tá? Tá, Érica, mas quais são os benefícios que a aplicação dessas tecnologias oferece? Né? O benefício para a gente como consumidor final mesmo, né? Não para a indústria em si, mas para a gente. Um dos principais benefícios que essas tecnologias combatem é o desperdício, tá? A gente vê, assim, na nossa realidade mesmo, uma questão como uma maçã, né? Os mercados trazem caixas e caixas de maçã, muitas vezes elas acabam sendo cortadas ou amassadas ao longo do caminho, e isso faz com que micro-organismos, bactérias e afins se alojem, né, dentro da maçã, por exemplo, o que faz com que ela acabe criando fungos, criando, enfim, uma série de situações, além de que visualmente ela fica feia, né? Ela não fica gostosa. A parte da sensoriabilidade do produto também já acaba sendo perdido, né? Se você for comer aquela parte machucadinha da maçã, ela já não vai ter o mesmo gosto, né? Nem a mesma consistência, nem o mesmo cheiro. Então, acaba deixando a desejar. E é justamente nessa questão que as embalagens inteligentes entram em ação, né? Claro, de acordo com cada tipo de alimento, né, vai ser um tipo de embalagem diferente. Eu não sei se vocês são da época, e se você for da época, comenta embaixo porque eu quero saber. Da época que as frutas, maçã, laranja, manga, esses assim, eles eram trazidos em, tipo, umas bandejinhas de isopor, assim, que fazia exatamente aquelas ondinhas para caber a fruta no meio e elas não encostarem umas nas outras, né? E aí aquelas bandejinhas eram empilhadas com as frutas, né? Era bandeja, fruta, bandeja, fruta, bandeja, fruta, justamente para evitar que esse tipo de situação acontecesse e para evitar que o desperdício acontecesse. Essa é uma tecnologia, né, bem antiga, que a gente já conhece e talvez você se lembre, talvez não. Se você se lembra e se você também é dessa época, comenta aqui embaixo, né? Direto, né? A gente via
os caminhões descarregando em mercados e tudo mais, e realmente dentro das caixas mesmo, havia aquela camadinha de papelão com as ondulações para que uma fruta não encostasse na outra e acabasse causando uma batida ou um corte, o que evitava também desperdício de produtos facilmente perecíveis, né? Além disso, claro, né, um dos motivos, não falando sobre fruta, mas falando, por exemplo, sobre carnes em geral, é garantir ao consumidor o seu perfeito estado de conservação, no sentido da temperatura e da originalidade do alimento, né? Hoje, inclusive, na indústria de carnes mesmo, principalmente bovinas, a gente encontra embalagens, que elas, claro, já são de um material um pouquinho diferente ali, mas elas, após ela ser selada e tal, tudo bonitinho, são colocados gases, né, dentro da embalagem, por isso que ele vem estufadinho. Talvez, não sei se aqui nos mercados de Canoinhas tem isso ou não, mas você encontra em redes maiores, né? Ele vem, por exemplo, uma carne moída, né? Ela vem a bandejinha da carne moída, bonitinha e tal, e o plastiquinho que tá em cima, ele tá até meio estufadinho. Por que ele tá estufado? Porque são colocados gases dentro da embalagem para manter o aspecto e realmente manter a carne fresca, né? Nova, não com aquela aparência de velha, né? E também manter todos os aspectos originais. Isso faz com que o shelf life, ou seja, o tempo de prateleira do alimento seja elevado, né? Evitando, consequentemente, desperdícios e garantindo que o consumidor realmente está levando para casa um produto com a qualidade, que, claro, ele merece, né? Outra garantia, outra vantagem, né, na tecnologia de embalagens é a garantia da proteção dos alimentos, né? Então ela garante, claro, entre outras coisas, que elas se mantenham protegidas desde o centro de distribuição até chegar na tua casa, né? Seja a maçãzinha ali bonitinha que foi encaixotada e tal, e colocaram o papelão em volta delas para elas não baterem, ou seja a carne bovina que tá lá no mercado e que foi colocado gases para que ela consiga se manter fresca, né? E antes que me perguntem, não tem nada de tóxico e nada de nocivo nesses gases, não é gás tipo, meu Deus, vou inalar e vou morrer. Não, é gás carbônico, tô brincando. É oxigênio, sabe? É outros tipos de gases que já estão na nossa vida, no cotidiano, mas que, no caso da carne, se você não tiver o oxigênio rodando ali por causa do sangue, das células musculares ali, ela acaba ficando com aquela aparência de envelhecida. E o oxigênio faz com que ela volte, né? Então, basicamente é isso. Não só isso, mas também as embalagens tecnológicas trazem resistência a batidas, principalmente, né? A gente sabe que nem sempre as pessoas são cuidadosas com o alimento que elas colocam nas prateleiras, mas elas acabam, por exemplo, uma caixinha pode acabar amassando, né? A gente sabe. E acidentes também acontecem, às vezes derruba, né? Enfim. Então, as embalagens tecnológicas estão aí justamente para quebrar essa barreira, né? É para realmente manter todo o aspecto o mais original possível, né? O mais próximo da realidade possível e, principalmente, fazer com que o produto dure mais nas prateleiras, né? Com a mesma qualidade, é claro. E, obviamente, assim, evitando desperdícios. Gente, o que você achou disso? Conta aqui nos comentários, né? Já vai comentando ali, Erika, eu não sabia disso. Erika, né? Legal. Comenta mais sobre isso. Eu posso trazer também diretamente para vocês sobre algum produto específico que de repente você tem algum interesse, né? A gente pode falar, por exemplo, sobre embalagem a vácuo, né? Para que serve a embalagem a vácuo? Que é um assunto que eu não trouxe hoje, mas que a gente poderia estar conversando também. A gente pode falar também sobre embalagens metalizadas ou não, né? Quando ter uma embalagem metalizada, quando não ter.
E entre outros muitos assuntos que às vezes passa batido no nosso cotidiano, mas tem um motivo para estar lá, tá bom? Então eu espero vocês na nossa próxima coluna daqui a 15 dias. Provavelmente vai ser ao vivo, né? E até lá. Um beijão e até mais.